Olá, boa noite a todas, todos e todes presentes. Mais uma vez, obrigada. Antes da gente começar, antes do Tacumã começar a dizer, a gente vai apresentar um filme que ele trouxe e, em seguida a gente vai apresentar o nosso convidado. Tacumã, acho que eu já falei bastante dele, né, ao longo desses dias, e como eu já falei dos outros parentes. Também é mais um convidado do nosso ciclo de conferências, performances e palestras, enfim. A gente vai começar agora. Utsuni Ugana, está em língua coicura. Febre da Mata. Então, até já. Primeiro, muito obrigada, Tacumã, por ter vindo. Para começar, a gente estava conversando um pouco antes. Esse filme que ele passou aqui, ele ainda não foi estreado, né? Isso aqui é uma pré-estreia. Pode falar um pouco sobre isso, se quiser, e já começar a sua apresentação. Boa noite. Eu sou Tacumã. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Ellen. Obrigado, Daniel. Obrigado também, Universidade de Católica, também pelo convite, pelo espaço, pelo auditório lindo estar aqui. Eu estou super feliz, vindo da minha aldeia também. Eu moro na terra indígena do Xingu, estado de Mato Grosso. Eu estou aqui realmente, não é somente do meu nome, do nome da comunidade, do meu povo, nome da minha família também, que trabalharam com cinema e produção desse filme, curta-metragem. Minha amiga também está aqui, Solange, chegou lá da França para estar aqui com a gente também. Eu fiquei muito feliz. E esse filme, na verdade, não está lançado ainda no Brasil, não foi lançado ainda. Esse filme feito ano passado. Eu filmei, eu editei, né? Eu fiz a parte de roteiro também. Eu fui gravar na minha aldeia. Tinha também outros colaboradores. O principal personagem desse filme é Onça, que aparece lá, o único sobrevivente nessa tragédia que aconteceu entre 2020 para 2022, que no Brasil teve maior incêndio na terra indígenas, que a gente filmou junto com os coletivos de audiovisuais, outros colaboradores também não indígenas que lutam pela causa indígenas, né? E eu produzi esse curta contando como primeiro aparece o mata vivas, água vivas, depois os pássaros vivas, estão felizes no seu lugar, na sua casa, onde eles vivem, né? E imagina, nossa casa for destruído pelo fogo, o que nós vamos fazer? Imagina bichos, assim, animais estão sendo ameaçados pelos criminosos, né? E o governo brasileiro anterior falou para a gente, indígenas estão colocando seus fogos pela sua roçada, porque, na verdade, ele nem conhece como é a nossa realidade. Ele nunca chegou na comunidade para conversar. E, pela imaginação dele, ele ficou falando que, provocando indígenas que moram na sua aldeia, que cuida a própria sua terra, que cuida a própria sua roça, quando ele toca fogo, quando a gente faz pescaria. Esse filme conta um pouco desse criminoso que coloca seus fogos provocando a terra indígenas. Então, isso que nós fazemos, cinema para a gente, uma ferramenta de luta, uma ferramenta de existência, uma ferramenta que se tornou muito importante
dentro na comunidade, na mão dos povos indígenas. É uma ferramenta, não é que a gente pode fazer sobre nossa cultura, realmente as coisas que a gente pode contar. A gente tem que contar realmente o problema que está acontecendo. E isso que é o cinema. Cinema realmente para a gente é uma ferramenta de luta. A gente trocou nosso arco e flecha com a lente de câmera, para que onde nós podemos falar no nosso problema através do cinema. Eu tive a oportunidade de fazer, junto com o Vídeo nas Aldeias, uma ONG no Brasil, uma escola de cinema para povos indígenas, que aconteceu, começou a formar cineastas indígenas em 96, e onde eu não estava ainda com eles. Eu comecei a fazer em 2002. O foco para a gente aqui, audiovisual, nas aldeias, e passa aqui. Para a gente, na verdade, o cinema chegou para a gente na aldeia, não é exatamente fazer filme mesmo, assim, documentário, as coisas. A gente lá chegou para a gente poder gravar rituais com canto, né? A gente fala, vamos gravar conhecimento de cada uma das pessoas, porque liderança, um cacique da aldeia, estava muito preocupado com os jovens na aldeia. Ele viu muita tecnologia chegando, televisão chegando, bicicleta chegando, roupa chegando, a coisa de vocês chegando nas aldeias, para a gente, tudo isso, toda novidade, porque ela pode acabar com a sua cultura, ele pode acabar com a sua língua, ela pode acabar com sua crença, alguma coisa que eu falo religião tradicional, porque acaba influenciando muito os jovens e acaba perdendo a própria sua cultura. Isso salvou a gente, salvou cada vez mais, se tornou a cultura. A gente documentou conhecimento de cada uma das pessoas. E ela apresentou também filme Hipermulheres semana passada, no sábado, realmente, e a gente foi documentando conhecimento de cada uma das pessoas, onde nós podemos aprender através do cinema, através de gravações que a gente fez. Através a gente trabalhava com fita mini DV, não tinha ainda o cartão de memória, era mini DV. A gente tem que anotar cada um das fitas, 60 minutos cada, a gente gravava e trocava a fita. Às vezes, a gente levava 10 fitas um dia, gravando o conhecimento de cada uma das pessoas. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. A gente fez assim, através dessas gravações, a gente construiu centros de documentação nas aldeias, porque aonde nós podemos guardar tudo que a gente tem, tudo que a gente gravou. O projeto sim, pode. Então, quando teve a oficina de vídeo nas aldeias, eu estava vendo aqui, né, na universidade de vocês, tem muita coisa, né? A gente não tem isso, né? A gente não tem ilha de edição, a gente não tinha câmera, não tinha. Quando eu peguei câmera a primeira vez, nosso professor falou assim: você não precisa ter tripé, o seu braço é tripé. Você pode gravar com a própria mão, porque cinema se movimenta, você pode acompanhar com a própria mão. A gente não tinha também drone na época, né? Aí eu tenho que colocar por cima, alguma coisa assim, você está vendo? E tudo isso, olha aqui, sentado, para segurar, para não ficar cansado, porque eu ficava lá horas e horas gravando, não tem tripé. O que eu fazia também? Eu não vou usar nem zoom. Zoom, se eu ficar usando zoom também,
ela pode atrapalhar, você pode tremer. Aí tem que colocar o tempo todo segurando com a própria mão, apoiando com a perna. Isso que eu comecei a entender como que eu posso, o meu corpo se tornar como tripé. Porque isso que a experiência que a gente teve com a comunidade, o coletivo de audiovisual. E aqui, depois que a gente gravava, e a gente votava, entregar para as pessoas para assistir na televisão pequeno. Era 20 polegadas, e o computador cheio de fitas que a gente gravava, e às vezes a gente queria assistir no visor da câmera, só que não podia, né? Porque às vezes a gente quebrava, depois que a gente tentava colocar no ponto certo para a gente poder continuar a gravar, só que às vezes a gente deixava como é que fala? Quebrava o time code, né? Que não dava certo. Aí o nosso professor brigava com a gente por causa disso. Aí a gente gravava sem assistir nada, depois que a gente assistiu aqui. Pode passar. E aqui, essa gravação que a gente fazia na aldeia, a gente não pode também usar roupa durante a gravação, porque nossa cultura, a gente tem que se pintar. Quando a gente gravava ritual, a gente entrava junto com o ritual. A gente não pode ficar com roupa, a gente se pintava, colocava esse enfeite, para que a gente pode entrar junto com o ritual. Senão a gente fica como se fosse turista andando pela aldeia. Por isso, existe indígena gravando a própria sua cultura, para que a câmera entre junto com o corpo, junto com o movimento das pessoas. E isso que uma experiência que a gente tem. Vamos fazer cinema do nosso jeito. Vamos gravar as coisas rituais com a pintura, com o espírito de rituais junto. Ele pode entrar com a gente. Por isso existe essa imagem, eu estou mostrando para vocês. Nosso personagem também, ele pode se pintar. Nós, câmera, tem que ser pintado também, a mesma coisa, para que a gente pode acompanhar ele. Senão, todo mundo vai falar assim, você não é branco que está filmando. Então, é isso. A gente teve uma experiência de como a gente pode gravar. Passe. Então, depois disso, quando existiu o Orkut, não existe mais o Orkut, na verdade, né? A gente tentava divulgar nosso trabalho, né? Nós colocava. Eu tinha essa página que isso é alguma coisa da cor, videomaker, alguma coisa assim, para a gente poder começar a divulgar nosso trabalho. Ninguém tem mais Orkut, só tem Facebook, o Instagram. Hoje em dia é isso, né? Não existe mais, acabou. Pode ser que ninguém conhece, né? Ali, nessa imagem aqui, depois do que a gente gravava, a gente passava para os tradutores indígenas. Tradutores indígenas ali, ó. Eles estão trabalhando lá e traduzindo, vendo a imagem, eles traduziam essa imagem, a gente colocava pequena qualidade para eles poder ouvir e para que eles podem traduzir com o programa de Elan, uma coisa que eles traduziam lá diretamente. Já traduzia língua cuicuro, colocava a língua, transcrição e português e junto. Se precisava de traduzir outra língua, inglês, alguma coisa assim, e já pode traduzir 3 línguas ao mesmo tempo. E aqui eu estava gravando, pode passar. E aqui, 2007, a gente teve inauguração de centro de documentação na aldeia, onde a gente convidou várias aldeias para que onde nós podemos inaugurar quer dizer, feito para guardar nossa cultura. Quer dizer,
a nossa cultura, né? E guardar as coisas. E ali a gente guarda, na verdade, nós guardamos nossas gravações, a gente faz de projeção, a gente faz de edição e gravamos as coisas, o simples, dentro da nossa aldeia. Então, essa experiência que a gente teve nas aldeias, todo mundo peladão, com sua cocaça, pintura, a gente tem que ficar igual a eles também, junto com eles. Só tem o branco lá, vocês estão vendo lá, alguns brancos visitantes com roupa, todo mundo com sua roupa de tradicional. Porque isso que é a cultura, isso que é cinema para a gente, isso que é história para a gente, para que onde nós podemos registrar para a gente isso, uma coisa, eles falavam assim, nós temos que ficar com nossa cultura, nossa roupa antes de gravar. A gente não pode ser como branco. Vamos pintar, vamos colocar urucum na cabeça, cocar na cabeça, para que a gente ser gravado através disso. Passa. Então, esse resultado do nosso trabalho, depois que a gente teve tantas gravações de cada um, a gente gravou mais ou menos 500 horas, 600, 800 horas de os cantos das mulheres, cantos dos homens, vários cantos, e a gente fez um DVD de cada canto. Tem um de Amurikomalo, que dizer canto das mulheres, Kuigi, e isso é que dizer o canto de Mandioca, que a gente fez tudo isso, o resultado onde nós mostramos para a nossa comunidade. E isso foi resultado depois de 8 anos, 10 anos depois, a gente construiu tudo isso, para que isso pode servir dentro da aldeia. Então, isso a gente fez parceria com o Virgem nas Aldeias, Museu do Índio, Museu Nacional, e onde nós trabalhamos para que a gente pode ter esse resultado do nosso trabalho para Centro de Documentação nas Aldeias. Passa. Esse aqui é uma coleção que a gente fez junto com o Virgem nas Aldeias, também, que chama Cineasta Indígena Cuicuro, em Beg, que diz cheiro de piqui, munela, um dia que a lua menstruou, onde nós documentamos 2 documentários, cheiro de piqui, um dia que a lua menstruou. E um resultado que a gente teve também o trabalho com a comunidade. E quando fizemos isso, a gente tem que lançar primeiro nas aldeias, para que eles possam aprovar realmente o que nós podemos lançar depois, porque isso foi pensado para mostrar para as universidades, dos festivais, nas mostras, além desses coleções, né, do documentários, nós editamos outras versões só de rituais que o povo gosta de assistir dentro da aldeia. A gente vai... Esse aqui que vocês estão vendo, a gente não mostra nas aldeias. E isso foi feito para mostrar para festival. Só que isso não circula nas aldeias. A gente faz outras versões para circular na comunidade, como rituais, ritual que o povo gosta de assistir. Esse aqui, fala assim, quando eles assistem, ritual tem que ser bem curta. Eles falam, você já cortou música aí, não dá para ouvir tudo. Aí a gente tem que explicar isso, porque isso foi feito para o branco assistir nossa realidade, porque brancos não vai aguentar assistir nosso ritual o tempo todo. Não vai entender nada. Por isso a gente faz isso, mas a gente pode fazer outra versão para que vocês possam assistir aqui dentro da aldeia. E aí nós fazemos lá também a mesma coisa. Passa. Então, tudo, não tinha nada de tripé, a gente filmando, correndo atrás das mulheres. Aqui tem com câmera na mão, e outro lá gravando com som, e outro lá com a escada, como se fosse drone para a gente, aquilo ali, um drone, escada.
escada, a gente levando uma escada para a gente poder filmar de cima, porque não tem drone. Para a gente poder filmar de cima, a gente tem que subir em cima de uma casa, lá para cima de uma casa, e a gente fica lá. Quem vai filmar em cima da casa? Eu vou lá, vou ficar aqui no chão. E a gente dividia essa cena, na verdade. A gente tem que ir lá em cima daquilo ali, ir lá, estragar a casa dos outros, né? E correndo atrás. Outro lá pintado, outro lá pintado. Eu sou pintado aqui, do lado de cá, pintar. Aí a gente vai revezando, filmando, e 2 câmeras, 3 câmeras ao mesmo tempo. Uhum. Então, depois do filme de Hipermulheres, a gente estava gravando primeiro, a gente foi levar para os festivais mais importantes no Brasil. O Festival de Gramado, o Festival de Brasília, que levamos as pessoas, onde a gente foi ganhando vários prêmios no Brasil. A gente ganhou também internacionais, a gente ganhou prêmio no Festival de Brasília, Festival de Gramado. E isso, uma coisa que marcou também minha carreira como cineasta, e depois desse filme. E esse filme realmente circulou muito no Brasil, no festivais, entrou no ciclo de comercial, até entrou no Netflix, aonde esse filme realmente foi feito com parceria com o Museu do Índio, com o antropólogo Carlos Fausto, que já vem trabalhando muito tempo com a gente, o Leonardo Sete, um cineasta do Pernambuco, que eu tive com eles, né, para fazer isso. E, na verdade, filme feito por nós, mas eu posso contar isso, mas eu acho que eu não vou conseguir nem contar tudo essa como nossa história, com direção. Então, a gente levou o grupo dos personagens para lá, né, para que eles possam ver como é festival. E pode passar. Então, depois daquele filme do filme festivais, as coisas, eu consegui trazer também oportunidade para os indígenas. Eu falei assim, eu quero fazer também oficina para os indígenas, capacitar indígenas na minha aldeia. Eu fiz oficina de polo de audiovisual do Alto Xingu, onde eu posso passar esse conhecimento para eles. Depois disso aqui foi 12 anos depois, mais ou menos, né? Não, mais, 2019 foi isso, né? Primeira experiência que eu tive para fazer oficina, 2012, e depois 2019, onde convidei várias pessoas para criar polo de audiovisual dentro da comunidade, junto com o coletivo de audiovisual, e para que a gente pode fazer depois a mostra de cinema também em outras comunidades, né? Porque através dessa oficina a gente vai andando cada das aldeias, fazendo projeção nas aldeias, exibição de filme. A gente coloca tela grande dentro da aldeia, gerador e gasolina, e vai projetar para as crianças, para as mulheres, para os mais velhos. Todo mundo senta no chão, porque não tem cadeira. Se fosse cadeira assim na sala de cinema, seria cadeira, mas não tem cadeira para a gente ir no chão para assistir. Começando às 7h da noite e até acabar a gasolina do gerador. Então, é isso que o cinema na aldeia. Acabou o filme, curta, por exemplo, né, a gente assistiu agora, acabou, eles querem mais. E acabou outro filme, eles querem mais. Acabou outro filme, eles querem mais. Até 2h, 4h da manhã, todo mundo lá assistindo com crianças. E aqui, e todos coletivos, né, equipe do Polo de Audiovisual, que eu chamo PAFAX, né, onde eu convidei um técnico de audiovisual, um professor de audiovisual na aldeia, para que ele pode também dar um reforço para a gente, porque sabendo que a gente sabe fazer cinema, mas a gente precisava ajuda também, alguém de fora, para que ele pode... A gente faz troca de conhecimento com eles, conhecimento do branco, conhecimento do não indígena, junto. Eu acho que isso que é bom de provocando essa
dentro do cinema indígena, numa provocação, porque não indígena faz filme sobre indígenas, nós fazemos também esse filme também sobre a própria nossa cultura. A gente vai debatendo isso durante festivais na Mostra de Cinema Indígena. Isso aqui, eles fazendo ficção, né, na aldeia, tudo, a gente deixa para eles livre, realmente é o tema livre, quem pode fazer documentário, quem quiser fazer ficção, eles vão procurando história dentro das aldeias. Eles mesmos criam alguma coisa de história lá durante oficinas, 20 dias, a gente coloca 20 dias, 10 dias de gravação, 5 dias de edição, e depois a gente vai fazer exibição nas aldeias, porque para a gente poder mostrar resultado do nosso trabalho para nosso povo. Aqui, a gente editando, né, nas aldeias, dentro da aldeia, aquele centro dentro do centro de documentação, né, a gente dá para eles realmente uma prática, cada um editando seus filmes, né? A gente vai ajudando eles, como é que eles podem editar seus filmes. E aqui eles mostrando, que dizer, editando, a gente chamou outras das aldeias, não é somente o meu povo, para que eles podem editar, aprendendo, para que eles podem fazer seus filmes dentro da sua aldeia. E aqui, com a gente usando Premiere e prática, né? E depois acabou aquela edição, fizemos tudo. O que nós vamos fazer? Vamos exibir filme nas aldeias, lá dentro das aldeias. A gente coloca pano grande, vai exibir e todo mundo vai assistir. E depois, o que eu fiz? E ano passado eu tive o primeiro festival de cinema indígena. Isso foi feito em Brasília. Isso aqui nacional, onde a gente convidou, a gente abriu inscrição para todo mundo, se inscreveram, fizemos, abrimos premiação para os indígenas, muitos indígenas estão fazendo seus filmes e não tem oportunidade de eles levar para o festival. Não tem festival de Gramado, festival de Brasília, só eles estão selecionando o filme dos não indígenas sobre indígenas. Por exemplo, o filme dos Jorge Mudarsky, são outros cineastas mais famosos no Brasil, que eles selecionam, eles vão para aldeias, faz filme e leva para os festivais. Vai concorrer com mostra competitiva. Indígenas que faz cinema não vai ser selecionado. Aí, nesse motivo, eu fiz esse primeiro festival de cinema e cultura indígena, que eu chamei como FESC 2022, onde a gente abriu oportunidade para todo mundo, com prêmio, com mostra competitiva. Eu falei assim, esse é 100% para os indígenas. Branco vai ficar plateia, indígena vai ficar lá. Porque eu já participei muito de festivais só na plateia. Agora, indígena vai ficar na frente. Plateias são brancos. Então, todo mundo falando sobre isso, né? A gente levou indígenas, não indígenas, pessoal do O2, sei lá, alguma coisa, O2, o mais famoso produtora no Brasil, e para discutir como é que seria o futuro do cinema indígena no Brasil, qualquer lugar do mundo, né? Pode passar. Então, isso teve uma cerimônia de premiação, dia 11 de dezembro, que é onde a gente levou várias pessoas para fazer ritual na sala de cinema, e aonde nós sentimos realmente representado pelo cinema. E a gente levou as pessoas ao vivo mesmo a apresentar lá. Mulheres, crianças, artesanatos, comida típica. A gente fez uma realidade virtual, eu não mostrei, tinha realidade virtual. E a gente quer fazer mais esse ano, final do ano. Mas a gente teve Pode passar. Então, esse aqui tudo são premiados, né?
são indígenas, eles estão representando todos indígenas, algumas pessoas. A gente teve prêmio Júri Popular, Júri Especial, tudo, a gente fez tudo. Dinheiro, premiação de dinheiro, uma valorização que eles nunca teve a oportunidade de exibir seus filmes. Agora todo mundo quer fazer. Todo mundo me pergunta assim, eu quero fazer cinema. Quando que vai ser outro segundo festival? Eu falei para eles, calma aí, a gente vai divulgar. Muita gente querendo fazer cinema, agora indígenas, por causa desse. Pode passar. Olha aqui, todo mundo ganhando prêmio, grande vencedor desse oficial do FED 2005, categoria Melhor Filme, do júri especializado, do curta-metragem. Nosso espírito segue chegando. Eu não sei ler aquele, é a língua deles, tá? Então, ganhando esse aqui, nosso troféu S, feito de madeira, redondinho, e a gente teve parceria com o Instituto Alok, né, para que eles possam dar também prêmio para os indígenas. Pode passar. Então, eles são tio do Alok, que ele dando, entregando prêmio, né, do prêmio Alok. Pode passar. Então, é isso. Eu acho que eu já falei muito, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Essa é a nossa experiência de audiovisual nas aldeias. Estamos lá, querendo parceria, queremos apoio, queremos atualizar, porque sabendo que o equipamento audiovisual é muito caro, a câmera, a computador e gravado de som. E nós queremos continuar fazendo esse cinema dentro da nossa aldeia e aprender e levar nossa realidade, nossa cultura do mundo, nas universidades, festivais, cineclube. Chama indígenas, não chama não indígenas, apresentar sobre os indígenas. Somos, agora, queremos se tornar protagonistas das nossas histórias. Antes a gente não sabia cinema, mas hoje nós sabemos cinema. Queremos ser protagonistas das próprias nossas histórias. Literatura indígena, tem músicos indígenas, tem advogados indígenas, tem médicos indígenas, tem enfermeiros indígenas, tem professores indígenas, estão trabalhando dentro da aldeia. Os brancos estão fazendo filmes sobre indígenas, às vezes, eles não têm contrato. Às vezes, eles não têm direito de uso da imagem. Eles estão roubando a imagem dos indígenas. Porque isso é nossa luta. Queremos se tornar dono da nossa imagem. Importante o crédito, mas importante ter parceiros também, parceria. Mas acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Tacomã, obrigada mesmo. Bom, agora a gente vai abrir para quem tiver alguma questão, quiser perguntar alguma coisa, enfim, está aberto. Essa turma super participativa. Então, tímidos. Então, pergunto eu, tá? Ah, depois eu pergunto. Eu gostava de saber quando é que começou, se sabe mais ou menos o ano em que começou a entrar no mundo do cinema, onde é que arranjou uma câmara pela primeira vez, não sei, é só interesse. Eu entrei a primeira vez no cinema, como que eu interessei? Mais ou menos a tua idade e quando você pegou uma câmera pela primeira vez? Então,
Vou contar minha história realmente para vocês. Minha história é bem triste. Meus pais não falam português, não estudaram. E meus pais sempre na aldeia mesmo, assim, tradicionalmente. E meus pais me criaram com peixe, pescando. Aprendi a pescar, aprendi a ir para a roça, aprendi escutar história que eles contavam para a gente antes de para a gente dormir, na verdade. Eles falavam, contava história para a gente dormir, porque não tinha televisão. História a gente tem que escutar história 7 horas da noite até a gente dormir, até que a gente não mais responder a pessoa que está contando a história, porque aquele ali eles percebia que a gente já dormiu. Não, a gente não está mais respondendo a eles, que diz que ele fala assim, já dormiram, vamos acabar agora a história. Acabou a história, só amanhã, assim que eles acordam. Eu estudei na escola indígena mesmo. Eu era muito bagunçado, na verdade, quando eu era criança. A gente era totalmente bagunçado, assim, não tinha escola, a gente, na aldeia. Até 10 anos, até 12 anos, até 15 anos, não tinha escola. A gente jogava bola, tinha nossos adversários, tem que fazer um gol só. Quem fez gol, acaba o jogo. Aí tem que continuar no outro dia. Quem fez gol, e acabou também. Assim que a gente fazia na nossa aldeia, acabou. Não existe mais quem pegou a bola, foi embora, acabou mesmo. E uma vez, eu vou contar assim, o cara chegou com chuteira, chuteira só, o cara tem, com trava, todo mundo não tinha nem chuteira. O que a gente faz? Todo mundo está com medo para eles, uma pessoa, com chuteira, porque diz que todo mundo, ele vai pisando todo mundo. Porque para a gente jogo é para machucar mesmo. Porque a gente tem que colocar zagueiro, o cara que derruba a pessoa. O zagueiro tem que ser a pessoa que não tem medo, não, tem que derrubar mesmo na perna dele. Então, assim a gente foi aprendendo, até que chegou cinema na aldeia, 2002. Sabe que quando eu tinha idade? 16 anos, 17 anos. Eu não falava nem português. Como é que você vai entender, como é que você vai aprender que você nem sabe falar em português? Você nem sabe falar inglês? Você nem sabe falar Japão, sei lá. Como é que você vai entender o professor falando? Eu fui encarando essa dificuldade que eu tinha. Por isso que eu coloquei hoje em dia, na minha página, alguma coisa assim, quebrando tudo. Não é assim? Quebrando tudo. Porque eu fui quebrando dificuldade. Uma pedra fica travando as coisas, eu fui quebrando a pedra. Uma pedra aqui na minha frente. Vamos quebrando. Quebrei aqui, quebrando aquilo, quebrando aqui, quebrando aqui. Até cheguei em 2010, eu consegui realizar filme Hipermulheres. Antes eu fiz esse filme, Cheiro de Pequi, um dia que ela menstruou. Quem me ajudou foi minha mãe, que eu fiz entrevista com ela. Cada nosso equipe que estava com a gente, eles, porque se a gente filmar outra família, eles vão cobrar para a gente. Eu quero pagamento. A gente falava assim, não, a gente está aprendendo ainda. Não é isso. O que nós fizemos? Então, vamos filmar nossa família. Eu vou filmar meu pai, eu vou filmar meu avô, cada um dividiu, filmar suas mães, suas famílias. Assim a gente chegou a realizar nossos filmes. O primeiro filme que chama Um Dia que a Lua Menstruou, sobre eclipse da Lua. Para vocês entenderem, eclipse da Lua. Para a gente, eclipse da Lua, ele está menstruando. Virou mulher, me fez menstruação.
A gente tem que jogar tudo comida, você tem que tomar aquele erva para fortalecer depois seu corpo, arranhar, tem que acordar todas as coisas que você tem durante o eclipse. Porque eclipse acontece só à noite, enquanto todos os espíritos estão dormindo. Você tem que acordar suas coisas, sua cama, sua geladeira, sua televisão, tudo porque ele pertence a você. Já pertence a você. Por isso que a gente tem que acordar. Senão ele vai dormir, vai ter pesadelo. Por isso que a gente fala assim, tem que acordar todas as coisas. Ninguém pode dormir. Os homens passam no seu rosto calvão, as mulheres passam o polvilho, aquele branco, no seu rosto, para não cair sangue da lua em cima de você. Aí isso que o filme fala, por isso que chama Um Dia que a Lua Menstruou. Para mim, naquele dia, eu não entendia nada de cinema. Para mim, naquele dia, eu coloquei, Virgínia Nazaré colocou meu nome como diretor, porque é filme de vocês. Eles falam, filme de vocês, a gente vai colocar nosso nome, vocês são donos do filme. Então, tudo bem, beleza, lá que eu comecei a entender. Aí, em 2010, aí eu já estava entendendo um pouquinho. Na verdade, a oficina de Virgínia Nazaré, a escola de cinema, para mim, foi onde eu comecei a entender a língua portuguesa. Onde eu fui, pela tradução do filme, eu comecei a escrever, traduzindo e entendendo a língua cuicur, na minha língua, para português. Aí eu comecei a entender aquilo ali, entendendo, escrever. Eu não aprendi na escola, eu nunca fui na escola pública, nunca fui na universidade, eu fui aprendendo. Lendo aquilo ali, traduzindo e escrevendo diretamente da edição, tradução, escrevendo tudo. E até agora eu faço isso. Foi 2016, eu fiquei 18 anos, 20 anos, realmente, eu fui aprendendo assim. Primeira vez eu peguei câmera, o professor falou aqui, assim faz REC, assim desliga. A gente fala assim, vamos gravar uma mulher indo para a roça? Então, vamos filmar ela saindo até ela chegando, ela colhendo até ela voltando com frutas. A gente foi lá, a gente falava, para aí, deixa a gente filmar. Beleza. Filmava, a gente achava que filmando, na verdade a gente desligava. Porque a gente não entendia nada do que era escrito lá dentro. Porque o professor falava assim, quando aparece vermelho, lá escrito, está rodando, ele está gravando. Quando aparece verde, não está gravando. Só que, quando a gente pegava a câmera, a gente não entendia nada. A gente gravava, achava que gravava aquilo, na verdade não estava gravando. Quando a gente falava, já gravamos, e ligava, REC. A gente já estava gravando. Quando a gente falava do nosso personagem, agora para, a gente ligava, desligava. Quando a gente chegou lá, a gente chegou feliz, totalmente gravamos. Aí o professor falou, e aí, gravaram? Sim, gravamos. Beleza, vamos assistir todo mundo. E, na verdade, não tinha nada, só tinha a gente andando. Então, assim a gente percebeu. Aí, o que a gente fez? O professor falou assim, e agora? Vocês vão fazer um pedaço de madeira pequeno, como se fosse visor. Como se fosse visor. A gente amarrou, fizemos um quadro assim. Vocês vão acompanhar o personagem de vocês, como se fosse câmera. A gente não pegou câmera, cada um pegou. Falar para minha mãe, eu vou filmar agora você com um quadrado. Na verdade, não tinha câmera, só quadrado. Assim, levava só o feito de madeira, assim, um quadro, como se fosse uma câmera. E a gente tinha essa, e
A gente foi fazendo, aprendendo, cada um. O Vídeo nas Aldeias foi embora, né? Ficaram lá muito tempo, sem votar nada, 1 ano, não tinha câmara, a gente ficava esperando. E outros que estavam comigo vão desistindo, não quero mais fazer, eu quero fazer outra coisa. Eu fui esperando, até que eles votavam. Aí ficamos, era 7 pessoas, ficamos nós 2, eu e meu irmão. Aí a gente foi fazendo, até agora nós fazemos. E outras pessoas, outros povos não gostavam a gente filmar. Nossa câmera foi quebrada para os outros povos, porque eles não gostavam a gente filmar eles. Mas mesmo assim a gente não brigava, né? Tudo bem, deixa aí. E isso é minha história. Mas eu estou aqui com vocês. Depois desse sofrimento, depois dessa dificuldade, eu estou aqui, quebrando a escada de vocês. Bom, se há mais alguma questão? Tem mais 2 aí. Ela vai fazer. Olá, boa noite. Eu fiquei pensando se, com essa dificuldade que você enfrentou, né, com a língua, né, que não sabia ainda, claro, né, o português, se esse magnetismo pelo cinema foi justamente pela dificuldade, talvez, de conseguir encontrar palavras, e você foi pela imagem, assim, não sei se você já pensou nisso, se acha que faz sentido, mas eu fiquei pensando nessa ligação, assim, de tentar contar com as imagens, né, uma história que talvez com palavras seria um pouco mais difícil, não sei. Então, exatamente isso. Eu aprendi através da imagem, vendo a imagem, como construir, como posso começar meu filme, como posso terminar meu filme, com dificuldade de palavras. Porque depois desse filme, na verdade, Hipermulheres, em 2011, eu comecei a entrar na escola de Darcy Ribeiro, uma escola de cinema no Rio de Janeiro. Porque lá que eu comecei a entender mais a língua portuguesa, mais a linguagem cinematográfica mesmo. Como eu posso editar meu filme, como eu posso finalizar meu filme. Fiquei lá 1 ano, na verdade eu morei com ela. Minha consideração com ela é minha irmã. Porque ela, com a ajuda dela, e eu tive a oportunidade também de ficar na casa dela também no Rio de Janeiro. Conheci desde criança, desde pequeninos filhos delas, e até agora eles estão grandes, cresceram comigo. A gente se encontrou muito no Brasil e agora estamos se encontrando na Europa. No cinema. Ela faz cinema, na verdade. E a gente teve essa... Eu tive, né, na verdade, eu estudei na escola Darcy Ribeiro. Na verdade, não estudei antes. Você realmente fica fazendo o mesmo trabalho. Estudei sozinho, sem professor. Eu estudava muito no YouTube, através do YouTube, para entender realmente as coisas. Eu não quero pagar nada, porque não tenho nada condição de pagar. Eu prefiro alguém compartilhou alguma coisa através do YouTube. Eu vou aprendendo, escrevendo. E eu passei na escola de cinema. Fiquei lá 1 ano. Eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar. Eu levei esse conhecimento para o meu povo. E hoje faço esse festival. Não é para somente meu povo, para todos o Brasil. Posso?
Você disse que o seu primeiro contato com o cinema foi em 2002, quando chegou na sua aldeia, não foi? Sim. Eu queria saber se você tem algum filme ou programa que te influenciou e te trouxe para o cinema. O que realmente você viu que falou, eu acho que isso é uma forma de eu passar minha mensagem ou de eu achar um caminho para poder levar a minha aldeia para o mundo? Então, eu comecei em 2002. Logo depois, eu fui... Primeira viagem que eu tinha feito em Olinda, Pernambuco, onde era a sede do Vídeos Aldeia. E lá que eu comecei a entender pouco das coisas. Lá eu peguei a primeira vez ilha de edição. Pegava esse computador, o teclado era diferente, né? Pegava assim, computador, primeira vez pegando. E agora, será que eu vou conseguir? Eu falava assim, desse jeito, assim. Aí eu falava assim, na verdade, eu vi muitos indígenas e outros indígenas já faziam cinema pela Vídeos Aldeia. E eles contavam essa história, né? Que mostra cinema, festival, as coisas, né? E eu falei assim, cara, eu acho que eu vou fazer. Eu quero estudar mais para entender como é o cinema, como é que para a gente poder se tornar própria dono das nossas imagens, né? E primeira vez realmente eu ajudava muitos. Xingu, na verdade, era mais turistas que chegavam nas aldeias. Televisão chegava para filmar lá nossos rituais. A gente ajudava eles a carregar a bateria. Bateria era separado da câmera. Outra pessoa tem que carregar. E levava. E a gente ajudava. E câmera também, uma visor só pequeno. A gente achava que a boneca que falava lá dentro. Na verdade, era a pessoa que foi filmado e depois... Né? Porque não tinha visor grande, né? Hoje em dia dá para ver. Assim eu fui querendo entender para se tornar como cineasta. Eu não entendia nada de cineasta também, o que era cineasta. Todo mundo fala que quando alguém pegou câmera hoje em dia, alguns indígenas, eles já são cineastas. Na verdade, não é. Como eu falei assim, como é que o cineasta de verdade, ou para ele ter produto e ele é, sei lá, o editor, sei lá, não sei como é que eu posso, quem eu sou realmente? Eu sou fotógrafo, ou eu sou cineasta, ou sou realizador, sou documentarista, sei lá, não sei, eu não entendo até agora realmente quem eu sou, um pouquinho de outro, porque eu faço tudo. Eu faço roteiro, faço edição, faço também pós-produção, faço som, eu faço tudo, sozinho. Depois que eu falo, não sei quem eu sou, realmente, dentro do audiovisual indígena. Eu faço também até um festival para os outros, né? Convidando outros filmes. Eu convido ser como júris são indígenas, curadores são indígenas, diretores são indígenas, premiados são indígenas. Filme dos não indígenas vai ser como para mostras paralelas, não vai competir com os indígenas. Filme feito por indígenas são mostras competitivas. Feito pelos não indígenas não entra na competitiva. Então é isso. Isso é o objetivo do FES. Tem mais uma pergunta aqui. Olá, obrigado. É uma pergunta que tem que ver com a minha ignorância, mas que se me puderes ajudar a compreender. Agora fala-se muito de cinema indígena. O que é o cinema indígena? É porque é feito por pessoas que pertencem a comunidades indígenas ou é um cinema que tem objetivos diferentes daquilo que nós aprendemos que é o cinema? É um estilo? Porque nós que
estamos interessados e que estamos curiosos e começamos a ver cinema indígena, há sempre esta questão, não é? Eu mesmo, pelo que eu entendo, cinema indígena, o que é cinema indígena? Para mim é tudo. Muita coisa dentro do cinema indígena. Ele pode ser espírito, ele pode ser também a alma das pessoas, na verdade, assim. Para mim é tudo. Ele é tudo. É memória do povo, serve para estudo nas universidades, até para os antropólogos, até próprios indígenas. Todos os indígenas que vocês estão vendo nas universidades que entram, eles não estão estudando com a cultura de vocês. Eles estão estudando com a sua cultura. Porque eles precisam passar isso para a sua comunidade. Eles precisam conhecer a sua cultura através do cinema. Esse cinema que a gente faz estão circulando em universidades onde os indígenas estão estudando. Até quem está fazendo antropologia também, que está passando esses filmes. Por isso é importante vocês conhecer também a cinema indígena, porque traz muito mensagem, traz muito, realmente, para vocês conhecer a nossa realidade, nossas histórias, como é hoje em dia. Claro que tem muito preconceito, não vai acabar esse preconceito, porque a gente quer quebrar tudo isso. Porque eu não vou ser muito chato também com isso também. Eu acho que, principalmente, a gente fala assim, portugueses fizeram isso. Será que todo mundo portugueses também? Será que tem português mal? Tem indígena mal. Tudo a mesma coisa. Eu não estou falando mal de ninguém, porque tem indígena mal, tem indígena bom, tem branco bom, tem portugueses bons, sei lá, qualquer lugar do mundo tem essa maldade que acontece. Isso que eu preciso passar isso. Cinema traz tudo. Cinema, realmente, queremos mostrar para a gente mesmo também, para a gente. Porque para a gente, a coisa de vocês, eu sempre falo assim, perfume do branco muito forte, cheiro de branco muito forte. Porque perfume atrai as pessoas. Perfume, os jovens, nova geração, está indo através do cheiro de perfume. Quando vocês passam na frente das pessoas que nunca sentiu aquele perfume, passou para ele vai atrás daquele perfume que ele sentiu. Perfume que leva. Quem me falou isso foi mais velhos, um cantor tradicional. Falou assim, tinha reninha. Ele falou assim, quer dizer, cheiro de branco muito forte. Estão entrando aqui, acabando nossa cultura. Muita prostituição também por causa disso. Nas comunidades indígenas. Muito drogas entram nas aldeias, muito bebidas entram nas aldeias, as pessoas estão ficando doentes com o cheiro de vocês, influência de vocês, a sabonete de vocês tem forte, deixando as pessoas com cabelo branco na aldeia. Eu falo assim, meu pai não tinha barba, agora eu tenho esse barba. O que eu tenho agora? Mas tu, quando falas de cinema indígena, falas sempre de uma relação muito próxima entre o ato de filmar e a tua cultura. Não cabe no contexto do cinema indígena coisas como ficção? Como é que é? Vou fazer uma tradução simultânea. Se calhar
Porque ele está falando do cinema indígena, né? Que você está falando do cinema indígena de forma muito particular, Sim. falando a partir do seu corpo, né? Mas ele perguntou: você não tem, por exemplo, o cinema indígena também não é ficção? Não pode fazer ficção, fazer outros gêneros que não seja só esse da alta etnografia? Sim. Pode ser também. A gente fala etnoficção dentro da aldeia. Tem etnoficção, que muita gente fazendo também isso. Até, inclusive, que eu fiz também alguma coisa de ficção nas aldeias. Criando uma criatividade dentro das aldeias. Porque isso que a gente precisa passar para os outros cinemas indígenas. Todo mundo pensa só de etnográfico. Sim, e é um bocado esse preconceito. Nós já tivemos uma cineasta indígena cá, Patrícia Chapi, dos Guarani, e eu também houve esta discussão com ela. Porque é que nós achamos sempre que o cinema indígena é um cinema etnográfico e não o conseguimos inscrever dentro do cinema de ficção, onde há espaço para a criação, para a poesia e por aí fora? Porque como a gente está realmente agora entendendo como é a linguagem de cinema, porque para a gente nova tecnologia essa cinema, na linguagem de cinema, porque ninguém pensava, porque a gente começou a fazer cinema agora, 2010 para cá, muita gente está começando ainda por causa a gente foi primeiro fazer cinema. Por exemplo, eu fui primeiro ainda. Tem algumas pessoas que estão fazendo, mas outros fizeram outro jeito. E agora a gente quer fazer cinema mesmo, eu falo assim, ficção. Mas é difícil também fazer, porque tem que ter o cachê, tem que ter equipamento, tem que ter equipe, tem que ter roteiro, tem que ter... Hoje em dia, cinema não é fácil de fazer. Ator desconhecido, mais caro também. Ator mais conhecido é caro, mais do que isso, porque todo mundo quer ganhar. Acabou a escravidão no Brasil. Todo mundo tem que ganhar um pouco. Então é isso. Eu acho que eu vou fazer cinema e ficção, etnoficção dentro da aldeia. E eu acho que tem também essa coisa de há tão pouco tempo, fazer o cinema era também uma forma de conservar a cultura e denunciar o que estava acontecendo. Então, a gente tem muito pouco tempo que a gente está conseguindo respirar, né? A gente acabou de sair de um governo super fascista que destruiu e que trouxe a gente para um lugar muito ruim. Sim. Então, Às vezes, a gente não pensa fazer ficção, porque você vendo muita coisa acontecendo ruim em seu redor, você quer fazer denúncia aquilo, você quer filmar aquilo. Porque hoje em dia a gente está se tornando como comunicadores das florestas, guardiões das florestas, através do audiovisual. Porque estamos assim demarcando nossa terra através do audiovisual. Por exemplo, isso eu acabei de mostrar para vocês uma denúncia. E eu estou aqui também demarcando essa universidade com cinema, chama a demarcação, demarcando a tela. Estamos demarcando a tela através do audiovisual. Isso que é uma ideia. Ideia é a gente demarcar tudo. Vamos demarcar tudo com literatura indígenas, com audiovisual indígenas. Vamos demarcar território, qualquer lugar do mundo, com nosso conhecimento, com nossa cultura, com nossa história, com nossa espiritualidade. Eu não gosto de dizer, eu não sou de católico nada, eu não entendo nada de igreja, tá? Eu sou espiritualidade, meu espírito é da água, da natureza, de fogo. E sol e a lua são o Deus para a gente, sol e a lua. Os que ilumina nossas terras são nosso Deus. Assim, tradicionalmente, que a gente acredita pela força de natureza. Mas boa noite.
todos. O cinema indígena não seria um cinema que parte de dentro, da aldeia para fora, e não o oposto, de fora para dentro? E também tem a ver com as equipes. É uma pergunta, não é uma afirmação. O cinema indígena ele parte do olhar indígena, não? Quem está atrás das câmeras geralmente são equipes indígenas, embora esse cinema seja híbrido, porque ele passa lá da produção, ele começa dentro da aldeia, mas no final sempre vai ter, ele vai se tornar híbrido, porque não tem como fazer desde o início da ideia até a pós-produção, sempre vai passar por uma equipe de brancos. Então, o cinema indígena ele é um cinema que parte de dentro para fora, mas que ainda continua híbrido, né? Sempre foi. Ele não é puro, digamos assim, entre aspas. Então, na verdade, como eu falei, assim, estamos começando agora, e claro que tem parceiros também, né? Parceria é importante. Por isso que essa mistura com indígena e não indígenas também. É claro que são diretores são indígenas, mas equipe de produção, alguma coisa de equipe de pós-produção, porque nós não temos realmente equipamento completo. Daqui futuramente, se a gente tiver oportunidade de ter equipamento completo, com pós-produção, as coisas, vai ser totalmente 100% produção indígenas. Mas nós estamos lutando para isso. Cinema novo, cinema crescendo um pouquinho, mas a gente quer crescer mais. Só indígenas, direção indígena, fotografia indígena, edição indígena, produtor executivo indígenas e produção indígena, sei lá, pós-produção são indígenas. Mas através do festival também estamos começando. São não indígenas, são equipes indígenas, equipes também. 70% para os indígenas, mais 30% para os não indígenas. São equipes dentro do Festival de Cinema Indígenas. Tem uma questão ali. Dá para ouvir? Ok. Boa noite, Takuma. Eu tenho uma pergunta referente ao FES, que é mais um pensamento que, com essa visibilidade desses novos diretores indígenas e cada um tem a sua língua referente a cada aldeia, isso também é um movimento de conservação da língua que, querendo ou não, sofreu um apagamento histórico e continua sofrendo, principalmente com os últimos 4 anos, que foram devastadores, e com essa retomada, pode-se dizer que existe esse movimento de conservação dessas línguas? Exatamente, porque audiovisual, que estamos incentivando cada comunidade indígenas para que eles possam valorizar a própria sua cultura através do cinema, na língua, porque cinema, para a gente, ninguém pode falar língua portuguesa, não. Tem que ter a língua, a própria sua língua, para valorizar a própria sua língua através do cinema, para que eles possam valorizar. Quando eu me tornei como cineasta, eu comecei a entender realmente minha cultura, minha língua, minha cultura, minha história através disso. Eu comecei a valorizar, comecei a preocupar realmente com minha cultura. Eu não quero acabar minha cultura, eu quero documentar tudo isso. Porque cineastas indígenas que estão fazendo no Brasil estão começando a valorizar a própria sua cultura. Eles falaram que antes eu não queria valorizar, eu quero agora realmente resgatar tudo que nossa história através do audiovisual. Porque importante é isso, cada um fala na língua e documentar tudo que como era antigamente. Eles podem fazer encenação através disso, uma ficção através do cinema que eles estão fazendo. E por isso que eles falaram assim, eu quero fazer cinema agora, muita gente, para que eles possam resgatar a sua cultura através do cinema, um resgate. Por isso é importante, eu falo assim, cinema realmente é uma importante, outro lado ele pode ser também ruim, mas a gente tem que saber usar
Se a gente não souber usar, ele pode matar a nossa cultura também, através disso. Como eu me coloco como exemplo também. Eu fico viajando, fazendo as coisas, eu não estou mais praticando a minha cultura. Eu estou vendo só pela imagem. Eu estou aqui com roupa, com tênis, calça. Eu não estou usando como minha cultura. Apenas eu estou mostrando. Quando eu chego na minha aldeia, eu posso praticar. Através do cinema também, eu fiz também festival de cultura povo cuicuro, meu povo. Festival que eu falo assim, cada um pratica a sua cultura. Cada ano acontece esse festival dentro da aldeia. Cultura, filmamos. Eu nunca mostrei, só de ritual, cada um fazendo. Ritual das mulheres, ritual dos homens. A gente faz ritual de 5 dias só de festival. Festival de cultura. E através do cinema. Porque se eu mostrar agora para eles que eu gravei em 2002, quando as pessoas pensam, cara, por que nós estamos abandonando isso? Vamos refazer, vamos fazer, vamos praticar. Todo mundo fica à vontade. E eles fazem. Por isso que existe festival de cultura do Alto Xingu. Aí todo mundo está praticando essas culturas através disso, através do cinema. Que massa. Cinema Chavantes, Guarani, Cuicuros, Quincedes, tudo. Cinema coletivo de pessoal do Nordeste, de Pernambuco, né? Tem coletivo, já está cada vez mais aumentando. Tenho mais uma questão, e daí, certo, e depois dessa questão a gente vai encerrar. Era para saber, se calhar, eu não sei como é que funciona a vossa comunidade ou como é que vocês comunicam entre tribos, mas existe alguma diferença, ou vocês diferenciam, provavelmente não, mas diferenciam tribos que estejam na região de Venezuela e tribos que estejam na região do Brasil? O vosso, o Fechi, é só de tribos nacionais do Brasil ou também inclui tribos da Venezuela? A nossa ideia é se tornar como festival internacional. Como a gente começou pequenininho, a gente falou assim, vamos começar pequeno. Se for grande, a gente vai abrir para todo mundo, internacional. Na verdade, aconteceu, não é exatamente eu imaginava. Aconteceu uma coisa, parece que já aconteceu 10 vezes, 10 edições, aconteceu primeiro. Porque fora muita gente. Foram as pessoas que a gente não esperava ir lá. A gente convidou para lá. A gente convidou as pessoas que são importantes do cinema brasileiros. Não tinha. Como era nacional, mas a gente quer ampliar isso. Talvez se esse ano. Não tinha, eu acho. Sou guaranês, não era? Não. Bom, você quer falar umas palavras? Não, na verdade eu queria só agradecer cada um de vocês e estou muito feliz ocupando esse espaço de vocês. Eu vou levar essa mensagem para os coletivos, para minhas famílias. E quem quiser passar aí em Londres, também, final do mês, estamos fazendo a Mostra de Cinema Indígena, entre dia 20 até dia 25. E abril em São Paulo, quem está passando em São Paulo também, vai ter uma Mostra de Cinema Indígena lá também. Maio também vai ter também a Mostra de Cinema Indígena em Londres também. E talvez final do ano tem esse festival, o segundo festival de cinema indígena no Brasil. Eu acho que é isso. Todo mundo convidado. Quem quiser conhecer cinema indígena, entra no site do FES.
Siga também no Instagram. Então é isso. Obrigado, gente.